E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa próxima aula, né? Depois daquela nossa aula dupla, teve aquela palestra, né? Então, a gente ficou mais um tempo sem se ver. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a juntar aquilo que a gente viu, né? A gente já viu o resistor, já viu o capacitor, já viu o indutor, né? A gente já viu alguns deles juntos e agora a gente vai ver todo mundo junto. Então, nessa aula, a gente vai ver todo mundo junto em série. E aí, na próxima aula, a gente vai ver todo mundo junto em paralelo. Só que vocês vão ver que não é nada demais. É basicamente aquilo que a gente está fazendo. Tem só uma coisa nova que eu vou apresentar, que a gente ainda nem falou antes, mas vou falar disso para vocês terem aqui, porque é importante, a gente vai usar esse tipo de conceito um pouco depois também. E o resto é basicamente a mesma coisa. A única mudança vai ser na hora de calcular ali a impedância, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Então, pessoal, o que a gente tem, né? Já que a gente vai falar aqui do RLC série. A gente tem nosso resistor, vocês já estão cansados de ver essa figurinha. A gente tem nosso capacitor, certo? Que causa lá uma defasagem de mais 90, que a gente viu. E o indutor, né? Que causa lá o menos 90. Né? Então, o capacitor, né? Ele defasa a corrente positiva, ou seja, a impedância dele é para baixo, né? A impedância do capacitor é para baixo, menos 90. E o indutor é o contrário, né? No indutor, a impedância é mais 90 e a defasagem na corrente é menos 90, né? É o inverso. Agora a gente vai ter ali a junção deles, né? Só que, né, aquela ideia das formulazinhas lá de reatância capacitiva e indutiva são as mesmas, né? Elas não mudam se está em paralelo, se está em série, se tem mais de um capacitor, tem resistor junto, não tem. Isso aqui é inerente do capacitor, inerente do indutor, né? Então, a gente vai usar as mesmas fórmulas, XC e XL, né? Então, estão as duas aqui, certo? O que a gente tinha antes, né? Vamos lá. A gente tinha isso daqui, né, para o caso indutivo, né? Então tinha um ângulo positivo, né, o XL para cima, mais 90 aqui, né, o XL, ó. Então a gente tinha um ângulo positivo quando a gente tinha um circuito RL, né, resistor e indutor. E quando a gente tinha o capacitivo, né, a gente tinha para baixo, era o R e o XC, né, o R e a parte do capacitor, porque a impedância do capacitor é para baixo, né, menos 90. Agora a gente vai ter uma junção desses caras aqui, né? E a gente calculava como, né? Aquela nossa forma polar, né? A gente precisava do módulo e do ângulo aqui, né? Vocês vão ver que é basicamente a mesma ideia, né? Mas, professor, qual X que eu uso agora, né? Se eu tenho aqui o XL e o XC, o que eu faço com esses caras, né? Qual valor de X usar? Basta lembrar que tanto o capacitor quanto o indutor são a parte imaginária, né? Vou até voltar aqui, ó. O R, né? Ele é o R, ele é positivo, ele está ali no nosso eixo normal. O XC e o XL, que é tanto a parte do indutor quanto a parte do capacitor, estão no ângulo em pé, né? Estão ali no nosso ângulo vertical. O indutor mais 90 e o capacitor menos 90, mas eles estão no mesmo eixo, né? Um para cima e um para baixo. Então o que a gente faz? A gente desconta um do outro. É só fazer isso. Então a gente vai lembrar, né, que eles são a parte imaginária, né, eles só estão relacionados à parte imaginária. Então eu desconto a parte capacitiva, né, que é negativa, é menos 90, eu desconto ela da parte indutiva. Por quê? Porque dependendo do tamanho do capacitor ou indutor ali no circuito, um deles vai ser mais forte, um deles vai ser mais importante, né? Então eu desconto, né, do indutor, que é a parte positiva, né, o mais 90 aqui, eu desconto o capacitor, né? E é isso que está aqui, ó. Se a gente olhar, né, naquele Pitágoras que a gente fazia, eu faço XL menos XC e aí eu elevo ao quadrado, certo? XL menos XC e aí eu elevo ao quadrado aqui. Ou, né, eu faço direto, já isolando aqui, né? Coloco aqui a nossa raiz, né? R ao quadrado, mais XL menos XC ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma fórmula, né? Só passei o quadradinho para cá. Mas escrevo dos dois jeitos aí para quem preferir. Então, é só descontar, né? Fazer XL menos XC. Fez o XL menos XC, acabou o problema. Acabou o problema. Inclusive nos ângulos, né? Então tem aqui os 3 ângulos, né, que o livro lá gosta de usar, né? Mas mesmo se a gente for olhar só a tangente, que é o que eu prefiro, né, que tem aqui o XL menos XC sobre R, né? Tá descontando, né? Tô fazendo esse desconto. E como que era antes? Era X sobre R. Ou seja, não mudou nada. A única coisa que mudou é que a gente tem que definir qual é o X, né? Então aqui é XL e aqui XC. Professor, e se o XC for maior que o XL? Vai ficar negativo. E o que acontecia quando a gente usava o arco tangente lá com a capacitância? Ele já ficava negativo.
certo? Então ele leva isso em conta. Então aqui já está perfeito, só usar, né? Se o capacitor for mais importante, né, se o XC for maior, o ângulo já vai ficar negativo, já vai ir para a parte de baixo. Se o indutor for maior, se o indutor for mais importante no circuito, vai continuar na parte positiva. Beleza? Bem, isso aqui é basicamente a teoria que a gente já viu antes, só com essa mudança, né? Eu vou mostrar para vocês uma apostilinha aqui que está em PDF, vai estar no Moodle, olhem ela lá, por favor. Vou passar com ela rapidinho aqui, mas o que é importante nela? Que ela fala o que acontece, né, em relação à frequência da fonte nesse circuito RLC, né, como que é o comportamento do circuito. E ela define o conceito de frequência de ressonância. O que é essa frequência de ressonância? Né, já falando aqui, mas eu vou mostrar lá também na apostila. Né, se a gente olhar para essa formulazinha aqui, a ressonância a gente tem quando o XL é igual ao XC. Tomar cuidado, não é quando o indutor é igual ao capacitor. Ok? Porque o indutor e o capacitor são coisas com unidades diferentes, não dá nem para comparar ali. É quando o XL é igual ao XC. Então, você vai calcular esses dois caras aqui, certo? E se eles forem iguais, quando eles são iguais, eu tenho a minha frequência de ressonância, certo? E aí, nessa minha frequência de ressonância, né, esse F é igual a F0, que a gente chama frequência de ressonância, eu tenho um igual ao outro, então eu posso calcular qual é essa frequência de ressonância, né? Então, aqui tem 2π FL, né, que é a reatância indutiva, só que o F a gente coloca F0, porque é a frequência de ressonância, né, a gente está considerando ela, e no XC a gente substitui por 1 sobre 2π FC, né? Mas de novo, aqui é F0 porque é a nossa frequência de ressonância, né? Então como um é igual ao outro e eu consigo colocar eles aqui, eu consigo isolar o meu F0, né? Então eu consigo jogar para cá, vai ficar aqui essa parte ao quadrado, né? Jogo para lá, e eu consigo calcular o meu F0 como sendo 1 sobre, né, 2π raiz de LC aqui. Então, a gente vai ver isso lá também na apostilinha, né? Mas vocês vão ver que vocês vão precisar basicamente só dessa formulazinha aqui, naquele exemplo. Naquele exemplo não, na tarefa para aula que vem, certo? Então, vou mostrar primeiro o exemplo meu aqui, né, naquele esquema que eu gosto de mostrar, que é basicamente relacionado a essa parte aqui, e depois eu vou para a apostilinha e volto aqui para fechar a aula, certo? Então, qual que é o exemplo aqui? Tenho aqui meu circuito RLC, né? Tenho resistência, indutância e capacitância, RLC, e tenho os dados aqui, né? Então, tensão da fonte 50, frequência 60, tenho aqui uma indutância de 30 mH, tenho aqui um capacitor de 560 microfarads e um resistor de 10 ohms, né? E aí, como que é a fórmula do Z, né? Lembrando agora, ó, eu desconto, né? XL é positivo, XC negativo, né? Se fosse calcular o Z, né, ele ficaria nesse formato aqui, certo? Então, ficaria aqui. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai fazer os cálculos que a gente sempre fez. Então, primeiro, a gente calcula aqui, né? Eu vou tirar isso daqui, senão vai ficar mais confuso. Vamos deixar só assim mesmo. Então, ó, primeira coisa, calcular o XL, né? Calculo aqui XL, 2π FL, né? 2π, F que é a frequência, né? E o L, 30 vezes 10 a menos 3, né? Não esquecer, vai dar 11,3 aqui ohms, né? Com ângulo mais 90, né? Porque indutância, né? Para cima. Aí calculo o XC, que é da capacitância, fica 1 sobre 2π FC, né? Então 1 sobre 2π F e o C, né, 560 vezes 10 a menos 6, né, microfarad aqui. Se eu calcular, vai dar 4,74 ângulo menos 90. Né? Então, com isso, né, a gente pode falar que o Z aqui nosso, né, ele é o quê? Ele é 10 mais J 11,3, né, que é a parte da indutância aqui em cima, menos a parte do capacitor. Né? Então, J 11,3 menos J,474. Só que aqui, né, nesses dois caras, os dois são já imaginários, então eu já posso descontar um do outro, né? Não é obrigatório já descontar aqui, né? Não precisa necessariamente já descontar aqui, mas já descontar aqui já mata o problema de pensar quem é o X, quem é o XL, quem é o XC, porque já vai estar tudo certo, né? Você já fez aquele desconto que ele vai aparecer na fórmula, né? Então, ficaria aqui 10 mais J,656 ohms, ou seja, aqui o indutor é mais forte que o capacitor, né? Que dá pra ver, né? O indutor é 11,3 a reatância indutiva
E a reatância capacitiva é 4,74, certo? Então, a gente vê que o capacitor aqui tem menos influência mesmo. Então, por isso que fica positivo aqui, né? Porque o indutor é mais forte. Só um minuto. Então, voltando aqui, né? A gente chegaria nesse valor. Bem, então, como que eu calculo a fórmula polar, né? Basicamente faço o Pitágoras desse cara. Ah, professor, mas não tinha que descontar? É que aqui eu já descontei, né? Já está descontado. Então já dá para fazer o Pitágoras direto. Mas se você quiser descontar, né? Aqui no lugar desse 6,56 aqui, né? Vou até colocar aqui para não gerar mais confusão. Né? Vamos colocar aqui igual. Eu tinha colocado antes, mas aí tudo bem. Né? Tomar cuidado para não elevar os dois ao quadrado, né? É 11,3 menos 4,74, 474, certo? 11,3 e 4,74 é um menos o outro, e o resultado deles que é elevado ao quadrado. Cuidado para não elevar os dois aqui ao quadrado, tá? É diferente. Então aqui está o desconto, né? Mas é o próprio valor que eu mostrei ali em cima. Né? Então se eu calcular o meu módulo, vai dar aqui 11,96. E a mesma coisa lá para o nosso ângulo, né? Faço aqui o XL menos XC, divido pelo R, né? E tiro o arco tangente. Então o XL menos XC vai dar aquele 6,56, né? Que é esse cara aqui. Dividido pelo 10, que é o R, vai me dar o ângulo de 33,26. Ou seja, a gente tem aqui, né, a nossa corrente, então dá para calcular. Né? A gente vai ficar com a tensão, que é 50 volts, certo? 50 volts aqui, dividido pelo valor da nossa impedância, que é 11,96, ângulo 33,26. Né? Calculo aqui, né? Só dividir os 50 por 11,96 e passar esse cara para cima, com o sinal trocado, vou ficar com 4,18 de corrente, menos, né, com ângulo menos 33,26 amperes aqui. Então, pessoal, a gente vê aqui, né, que como o indutor é mais forte, a nossa corrente vai ficar atrasada, que é exatamente aquilo que a gente esperava. Beleza? Então, vou mudar aqui para a apostila rapidinho. Não vou falar tudo que tem aqui, mas deem uma olhada, porque ela está falando essa coisa que eu falei na aula já também, né? Então ele apresenta o circuitinho, né? Aqui ele olha, por exemplo, o que acontece com a tensão. Então, né, se o indutor for mais forte, né, mais fraco, então quem que vai ficar ali, né, diferente. Nesse caso aqui o indutor era um pouco mais forte, né? Por isso que está para cima a tensão ali. Né? Dá para pensar em função de tensão ou impedância, que dá na mesma, vocês vão ver. Né? E aqui, mas eu prefiro pensar em impedância. E aqui, né, aqui é um caso com um capacitor um pouco mais forte, então a tensão no capacitor é maior, por isso que está para baixo aqui o ângulo, certo? Mas o que é importante? Que ele vai chegar nessa formulazinha, que é aquela que eu mostrei para vocês, vai chegar na formulazinha dos ângulos, certo? Então isso aqui vai ser tudo igual. E aqui entra aquela discussão. Né? Por quê? Porque o valor do XC e do XL, eles variam com a frequência. Certo? Vocês já fizeram vários exercícios que vocês separaram, né? Se eu mudar o valor da frequência, a frequência está multiplicando ali, né? Em cima ou embaixo, e muda o valor. Né? Então, por exemplo, aqui tem a curvinha do XL, que é essa reta aqui. Né? Essa retinha aqui. Então, conforme eu aumento a frequência, o XL vai aumentar. Ou seja, quanto maior a frequência, mais forte o indutor. Agora, o capacitor não. O capacitor é o contrário. O capacitor, olha aqui. Né? Se eu tenho uma certa frequência, que é baixa, o meu capacitor é mais forte, ele tem uma reatância capacitiva, né, um XC mais alto. Conforme eu vou aumentando a frequência, vai caindo o valor da minha reatância capacitiva. Né? Então, eles têm esse comportamento contrário. Né? Por quê? Porque esse cara aqui é 1 dividido por 2π FC. Né? Então, no XC, o F aparece embaixo. Como ele aparece embaixo, né, é o inverso do XL, que aparece em cima. Certo? E aí ele marca esse ponto aqui, né, onde os dois se encontram. E essa aqui é a nossa frequência de ressonância, né? Que é onde eu tenho ali o XL igual ao XC. Então existe um valor de frequência onde o XL é igual ao XC, né? Que foi aquilo que eu mostrei ali no material. Né? E nesse caso, como eles são iguais, a minha impedância vai ser o próprio valor de R. Né? Ou seja, o XC vai ser igual ao XL, quando eu fizer um menos o outro, vai dar zero, o meu Z vai ser só o valor do R. Então, mesmo eu tendo um capacitor e um indutor ali, o meu circuito vai ver como uma única impedância o resistor.
É isso que acontece. Inclusive o próprio ângulo de defasagem vai ser 0, porque o resistor não tem, né, defasagem. O resistor é certinho. Então a defasagem ali nesse circuito vai ser 0. Significa que não tem tensão no indutor e no resistor? Não. Tem tensão nos dois. O que significa é que a queda de tensão nos dois é inversa e imaginária, né? Então elas se cancelam. Então, na prática, se você olhar tudo, fica um circuito que só teria o resistor. Mas tanto o indutor quanto o capacitor estão energizados, né? Então, tomar cuidado para não enfiar a mão no circuito que está em ressonância achando que não tem tensão, porque tem, certo? Aqui tem como que é a característica da impedância. Só um minuto. Então, voltando aqui. Aqui a gente tem um gráfico que mostra como que o valor da impedância, né, o módulo da impedância, varia com a frequência, né? Então, ela tem esse comportamento aqui. Ela começa num certo valor alto, vai caindo até a frequência de ressonância, né? Porque o menor valor que essa impedância vai poder ter é o valor da resistência, né? Porque é quando o indutor e o capacitor se cancelam, só tem a resistência. Então esse é o menor possível, é a nossa frequência de ressonância. Nesse lado aqui, a gente tem um XC mais alto, né? A gente tem um XC mais alto. E nesse lado aqui a gente tem um XL mais alto, né? Então sempre vai estar um cancelando o outro, o XL e o XC, só que sobra um tanto a mais e isso aumenta a nossa impedância. Igual o exemplo que eu resolvi ali para vocês. O indutor era maior, só que ele era muito maior que o capacitor, né? Então essa parte muito maior dele colocava a impedância um pouco mais alta do que o valor da resistência, certo? E também a gente pode olhar para a corrente, né? E a corrente ao contrário daquela impedância, né? Porque se a gente tem uma tensão fixa, né? Por exemplo, naquele exemplo era 50 volts fixo, né? Se a minha impedância fica variando na frequência, a minha corrente também, né? Então eu começo com uma corrente mais baixa, né, quando eu tenho mais impedância, e essa corrente vai aumentar para um valor máximo na minha frequência de ressonância. E é aqui que está o ponto interessante desse circuito. Se eu colocar um indutor e um capacitor bem pensado ali para obter um valor que eu quero de frequência aqui de ressonância, né, se eu tiver algum sinal na entrada, né, ou um sinal com várias frequências, eu posso usar esse cara como se fosse um filtro. Por quê? Porque só as frequências próximas aqui, certo, dessa frequência de ressonância vão ter uma corrente muito alta. Se eu tiver várias frequências, por exemplo, um rádio lá, eu tenho um rádio e esse rádio tem uma frequência de 10 MHz aqui, 15 aqui no meio e 20 aqui embaixo. Qual que você acha que vai ser mais fácil para o amplificador pegar lá e jogar no seu carro? Vai ser esse do meio, vai ser esse de 15, né? Só que eu posso, inclusive, ir variando esse cara aqui, que é o que acontece mesmo, principalmente em rádio antigo. A gente tinha um capacitor, né? Um resistor também, porque tem que estar junto ali para ajudar, e a gente ia variando o indutor. Então, conforme a gente ia variando, né, a frequência que ele ia conseguir absorver mais ou menos variava. Certo? A gente discute isso mais na aula também, porque é uma outra ideia e tudo mais, mas o importante é ver que a frequência do circuito vai me dar mais ou menos corrente na saída, né? Vou ter mais ou menos corrente por causa desse efeito aí do resistor do capacitor, certo? E aí tem um outro ponto aqui interessante, que ele demora aqui para chegar e tudo mais, mas a gente define, né? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não vou falar disso agora, porque a gente vai ter outra oportunidade também, mas ele também define como frequência de corte, né, as frequências onde, se a gente olhar nessa figurinha aqui, né, aqui é o máximo que a corrente pode chegar, que é bem na frequência de ressonância, mas ela também consegue ter valores que a gente fala que seria o máximo ali que a gente ia conseguir usar bem, né, por exemplo no rádio, né, o máximo que a gente ia conseguir usar, que é porque abaixo disso a gente fala que está cortado, né, por isso que chama frequência de corte, que é basicamente esse valor máximo que a gente teria dividido por raiz de 2. Né? Então a gente teria uma frequência de corte inferior aqui e uma frequência de corte superior aqui. Né? Essas duas frequências, se a gente olhar, eles têm o mesmo valor da corrente, né? Que é esse I0 dividido por raiz de 2 aqui. Beleza, pessoal? E aí, inclusive, é daí que vem largura de banda, que talvez vocês já tenham ouvido também, né? Que é exatamente a diferença entre essas duas frequências, né? Porque o que está dentro aqui dessa frequência eu tenho mais corrente, né? Então eu consigo pegar o sinal mais forte, e o que está fora da minha largura de banda, né? Que seria essa perninha aqui e essa perninha aqui, eu falo que está cortado e não vou conseguir pegar. Beleza, pessoal? Bem, aqui tem um exemplinho dele, né? Vou passar bem rápido porque a aula já está ficando mais longa, né? Aí vai cansar vocês.
Então, basicamente é a mesma coisa que a gente sempre fez, né? Calculo o XC, calculo o XL, né? A formulazinha que a gente sempre usou. Aí venho aqui, calculo a impedância fazendo esse desconto. Ah, professor, aqui ele inverteu do XC com XL. Ele inverteu só para encher o saco, só para mostrar que pode. Por quê? Porque aqui está ao quadrado, né? Então tanto faz quem é maior, quem é menor, o número final vai ser igual. Ele faz isso só para mostrar isso. Mas o certo é XL menos XC, tá? Então na dúvida faz XL menos XC para calcular aqui. Então ele vai fazer o Pitágoras aqui e vai calcular o valor da impedância. E aí com o valor da impedância e com o valor da tensão, ele calcula lá qual que é a corrente aqui. Depois ele calcula a tensão em cada um dos componentes, mas a gente não vou chamar atenção para isso, mas tem aqui, né, só aplicar lei de Ohm, né, multiplica a corrente, que é a mesma para todo mundo, multiplica a corrente pela impedância de cada um aqui, né, para achar do capacitor, do indutor, do resistor. Além disso, tem aqui o nosso ângulo de defasagem, né, que ele gosta de usar o seno, né. Então aqui ele vai calcular e vai dar aqui 29,6, certo? Só que negativo, né? Porque o capacitor é mais forte, né? Aqui ele colocou já o capacitor na frente do indutor, né? Porque se você sabe quem é mais forte, né? Você sabe se é positivo ou negativo. Mas na dúvida, não façam igual o livro, faz igual a minha aula, né? Faz o XL menos XC, né? Inclusive aqui ele usa a tensão em vez de usar o X, né? Usa o XL menos XC, se vocês pegarem a formulazinha, quer ver, deixa eu voltar lá na aula para vocês verem. Se vocês pegarem essa fórmula aqui, que foi que eu passei para vocês, e aplicarem com o valor desse exemplo, vocês vão ver que vai dar esse valor aqui negativo, né? Por quê? Porque daí ele já sabe que esse ângulo é para baixo, ok? Então, né, ele calcula da maneira mais correta aqui, certo? Mas aqui é só para mostrar para vocês que dá para fazer. E aí a última coisa que eu queria mostrar, foi por isso mais que eu entrei nesse exemplo, é que considerando esse mesmo circuito, ele pede para calcular qual é o valor da frequência de ressonância. Então, né, ele pede para calcular, essa aqui é a fórmula, né, eu defini lá em cima, eu esqueci de colocar a apostila de novo, desculpa. Então ele calcula, né, o arco aqui, né, com o desenho e faz o desenho aqui, né. Então aqui ele vai calcular a frequência de ressonância, então. E aí como que ele faz? Né? Ele usa a formulazinha que eu dei lá na aula, que tem aqui em cima também, né? Que F0 é igual a 1 que divide 2π raiz de LC. Né? Aqui é L e C, não é XL e XC, né? Tomar cuidado para não se confundir. Então, ele coloca aqui os valores, né? 10, acho que era 10 mili. Cadê o valor deles aqui? Só para a gente não se perder. Isso aí. Então 10 Henry e 0,47 microfarad. Então 10 e 0,47 vezes 10 a menos 6. Né? É o valor que está ali mesmo, tá certo? Então, ó, 10, valor da indutância, e 0,47, 10 a menos 6, o valor da capacitância. Né? Então, multiplica aqui, tiro a raiz, multiplico por 2π e faço 1 sobre esse cara. Vai dar ali 73,41 Hz. Ou seja, nesse ponto é onde eu tenho XC igual a XL. É o ponto, né, inclusive ele calcula aqui, ó, nesse ponto, né, ele usa esse valor de frequência para calcular o XC e o XL para mostrar que dá o mesmo valor. Né? Então esse ponto eu tenho esse mesmo valor, e se eu tenho esse mesmo valor, né, se é igual o XC e o XL, significa que o meu Z, né, a hora que eu fizer isso daqui, essa parte vai zerar, o meu Z vai ser igual ao valor do R. Okay? Então é isso que é importante aqui. Certo? Saber usar essa formulazinha. É bem tranquilo também, essa que é a mais novidade aqui, mas na aula a gente tira lá mais dúvidas sobre esse conceito de frequência de corte e tudo mais, porque a gente vai começar a caminhar para essa parte de filtro, que é a matéria que a gente vai ver daqui a 2 aulas, antes de entrar naquela parte de fator de potência e circuito trifásico e tudo mais. Beleza? Bem, então, né? Tá aí, essa aqui é aquela formulazinha que eu falei que tinha aqui na aula também, né? Então F0 igual a 1 que divide 2π raiz de LC, né? Tem aqui. E aí então na próxima aula, né? Opa, esqueci da tarefa, né? Então tem a tarefa, né? Impedância total, corrente do circuito e valor da frequência de ressonância. Então essas duas aqui é igualzinho o exemplo que eu fiz ali em cima, a única coisa de diferente é a frequência de ressonância, que é esse cara que eu passei a fórmula aqui. Beleza? Bem,
Então, era isso daí, certo? Na próxima aula a gente vai ver circuito RLC paralelo, beleza? E lembrando que qualquer dúvida, né? Caso alguém veja o vídeo depois, ou não pôde ir na aula, ou na aula não foi o suficiente, lembra que pode tirar a dúvida por e-mail. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí pra vocês.